Hello, hermanos e irmãs! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente pra gente, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acredito, assim, que deve acontecer com quase 100% das dinâmicas de chamas gêmeas, tá? É um assunto bem delicado. Principalmente porque cada complemento, né, cada polaridade, cada personalidade encarnada aqui que está dentro de uma encarnação, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, nasce dentro de uma família com costumes, com padrões, com um sistema de crenças bem enraizado, né? E aí entra muita coisa em jogo. E muitas vezes esses padrões de crenças, eles não batem muito. Eles batem de frente, na verdade. E isso pode causar muita confusão dentro da dinâmica, né? Então, é exatamente sobre essa questão, sobre as diferentes crenças entre as chamas gêmeas e o que isso, né, pode trazer dentro de uma dinâmica. Mas antes, deixa eu me apresentar, né, para quem é novo, nova, tá chegando aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo que está assistindo, principalmente. Muito prazer. O meu nome é Fernanda Tolling e eu estou nesse momento do tempo terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que foi um método canalizado, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Gente, o nosso sistema de crenças, ele praticamente comanda a nossa realidade, até que a gente comece a ter a real noção daquele sistema do qual estamos inseridos. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, não foi exatamente com estas palavras, mas vocês vão entender o sentido do rolê, que é o seguinte: o líquido que está dentro da garrafa vê o rótulo distorcido, não vê o rótulo como ele realmente é. E quando eu escutei isso, eu falei, cara, isso é uma verdade muito absoluta. Porque, assim, quando a gente está embutido dentro de um sistema de crenças, principalmente familiar, muito enraizado, a gente cresce acreditando de fato que aquilo é uma verdade universal. E a gente entra muito num conceito de certo e errado, de pode e não pode, de é bonito ou de é feio. A gente entra numa dualidade muito acirrada, como se aquilo que a gente aprendeu, que faz parte, né, do nosso sistema ali que foi inserido, fosse a única verdade existente na face da Terra. E é aí que a gente se engana. Porque quando a gente começa a entender que não existe certo e errado, tudo é uma questão de perspectiva, aí o rolê todo vai mudando de figura. É óbvio, vou até fazer um parêntese aqui, que quando a gente fala de certo e errado, existem as leis universais, que indiferente do sistema de crenças do qual você está inserido, existem as leis universais. Então é aquela história, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E aí a gente entra muito quando inicia principalmente a dinâmica de chamas gêmeas, quando você começa a tomar consciência de todo o rolê. Eu sempre brinco que o caminho mais fácil é exatamente você se soltar para essa desconstrução. É você liberar essa desconstrução. Por quê? Tudo que você conhece até o momento como verdade absoluta e universal vai desmoronar. Tudo. Por quê? Tudo faz parte de um sistema de crenças. É tudo uma ilusão do ego. Entende? E quando a gente entra dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, a dinâmica é exatamente te reconectando com a sua alma, com quem você realmente é, com sua essência divina. Então, muita coisa que fazia muito sentido para você passa a não fazer mais. E isso, às vezes, traz uma confusão e um desespero tão grande, porque você começa a se sentir dentro de um lugar, ambiente, pessoas, onde você fala assim, cara, mas aquilo antes me preenchia, agora não preenchia mais. Mas aquilo antes fazia sentido para mim, mas agora não faz mais. E a resistência de soltar todo esse sistema, todas essas crenças enraizadas, é que traz a dor e o sofrimento.
Eu sempre brinco que eu falo que é o chilique do ego. Falo, ai meu Deus, o meu ego hoje tá chiliquento. Tá chiliquento, por quê? Porque o ego, ele acredita fielmente em toda aquela verdade. Como se fosse a única existente no mundo, inclusive. E aí, quando vem a alma e fala assim, opa, calma aí, bem. Se joga aí no abismo. Ai, mas eu não sei voar. Só se joga. Então, assim, quando inicia a dinâmica, são dois egos normalmente, tá? Não posso dizer 100% das vezes, mas normalmente dois egos muito enraizados em seus sistemas de crença. E se os dois complementos, né, principalmente, mas principalmente um, pelo menos, não começar essa desconstrução, vão ficar num eterno bate com bate de ego. Chilique de cá, chilique de lá, chilique de cá, chilique de lá, e vai só estendendo um emaranhado. Entendeu? Tá fazendo sentido aí? Tá ressoando, tá encaixando? Você que tá numa dinâmica de chamas gêmeas, tá fazendo sentido? Você que não está numa dinâmica de chamas gêmeas, mas está num imenso despertar espiritual, porque não existe despertar espiritual pequeno, isso também pode fazer sentido para você, porque aqui a gente não está falando especificamente de uma dinâmica de chamas gêmeas. Aqui a gente está falando da desconstrução de um sistema de crenças, da desconstrução de um ego, exatamente para você conseguir se reconectar com a sua essência. Então, se estiver fazendo sentido para você, eu peço que você compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, curta esse vídeo, enfim, me ajude a divulgar esse canal, me ajude a divulgar, né, todo esse conteúdo, porque quanto mais a gente expande as informações, o conteúdo que funciona pra gente, que nos auxilia no nosso processo de autocura, a gente também está auxiliando no processo de autocura do outro. E isso vai expandindo cada vez mais essa energia de cura, essa energia de amor, auxiliando nesse momento de transição planetária para todos nós. Crenças religiosas, de relacionamento, política, futebol, como criar os filhos, como gosta de organizar as coisas na geladeira, na despensa, enfim. Tudo é motivo para espelhamento entre dois complementos divinos, entre chamas gêmeas. Eu sempre falo aqui que, assim, pela minha perspectiva, obviamente não existe espelhamento só entre chamas gêmeas, né? Os espelhamentos mais acentuados são entre os complementos divinos. Mas, principalmente se a gente for seguir a linha do Ho'oponopono original, a gente entende que tudo é espelho, né? A gente só reconhece no outro o que a gente tem aqui dentro da gente. A informação que tem armazenada aqui dentro da gente é a única que a gente reconhece ali fora. Então, de uma certa forma, todas as situações são espelhos em intensidades, né, não tão acentuadas, digamos assim, quanto de uma dinâmica de chamas gêmeas, porque quando inicia de fato a dinâmica, os espelhamentos com o complemento são muito fortes, porque é exatamente o que tem de mais acentuado e mais doloroso dentro de você para você poder olhar e curar, né? Então, assim, a gente não pode se esquecer que são duas polaridades complementares, porém opostas. Então, assim, opostas, complementares, tá? É muito importante. Por que eu tô dizendo isso e frisando isso? Porque a gente tem a tendência de querer doutrinar o gêmeo. A gente tem a tendência de querer que o gêmeo acredite em tudo que a gente acredita, de que o gêmeo faça exatamente as coisas como a gente faz. E isso a gente está desconstruindo um sistema de crenças muitas vezes e querendo inserir um novo sistema de crenças no complemento. E tá errado. Não gosto de falar certo e errado, né? Mas assim, vai dar ruim, melhor dizendo. Por quê? O sistema de crenças, ele não tem como ele não existir dentro de um ego. Porém, ele não vai reverberar com tanta intensidade, porque a sua alma e a alma do gêmeo, que é a mesma na verdade, né, aquela fractalização, aquela emanação, aquela polaridade essencial que vai falar mais alto. Então, muitas pessoas chegam e falam, Fê, por exemplo, tá? Mas o meu gêmeo, por exemplo, tem uma outra religião e não acredita em chama gêmea. Acontece muito. Não acredita no termo chama gêmea, acha que é bobeira, acha que é isso, que é aquilo. Cara, é só um termo.
É só um termo e que, tipo assim, na boa, não faz diferença nenhuma. No momento certo do despertar do complemento, ele vai compreender quem você é dentro da experiência dele, dentro de todo o quadro monádico, mesmo que ele não saiba de nada dessas palavras, de nada desses estudos ou dessas informações, desses conteúdos dessa forma. Ele vai entender que, opa, aquela pessoa ali é muito importante na minha vida, por exemplo. E da forma dele, dela, ele vai despertar para o vínculo e vai continuar a jornada. Então, assim, é muito interessante porque, naturalmente, a partir do momento que ele ou ela vai despertando, ele vai liberando o sistema de crenças também, e aí vocês dois vão se adequando numa harmonia, sabe? Para de bater de frente, ego com ego, porque o sistema vai ficando mais ameno, enquanto a alma vai sobressaindo. Então, tem casos, por exemplo, aonde, falando de religião, que é uma coisa que bate muito de frente, um complemento é espírita, o outro complemento é evangélico. E aí bate de frente em 1000 coisas. E aí, como é que você convive dentro de uma mesma casa, por exemplo, com rituais espíritas ou com rituais evangélicos? Tipo, tem pessoas que chegam e falam, Fê, eu estou enlouquecendo. E aí que entra o amor incondicional. De você entender aonde está a crença do outro, respeitar a crença do outro, não querer doutrinar o outro, tá? Porque a sua verdade, ela não é absoluta e universal, como a minha também não é, e de ninguém é, tá bom? E aí, no próprio tempo de cada um, você, com todo o seu sistema embutido dentro da sua religião, começa a se desprender disso e começa a expandir a verdade da sua alma dentro da sua própria fé e da sua própria espiritualidade, porque espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião, tá? Então a sua espiritualidade, ela vai crescendo e ela vai expandindo, e a mesma coisa vai acontecendo com o complemento a partir do momento que ele vai despertando. E com isso vai acontecendo uma harmonia e as coisas começam a modificar. Elas começam a se alinhar em maneiras assim bem profundas que a gente nem imagina, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente entender o quanto a nossa verdade ela não é absoluta nem universal. O quanto as coisas que a gente acredita hoje faz parte também de um sistema de crenças, tá? Por isso eu falo sempre com vocês aqui no início dos vídeos. Tudo que eu falo aqui faz parte da minha perspectiva de realidade, de tudo que eu já estudei, experienciei até agora. Faz parte de um sistema de crenças, entende? Junto com uma verdade da minha alma, que pode não ressoar com a verdade da sua alma naquele momento. E tá tudo bem, porque não existe um certo e um errado aqui. Existe a verdade que está ressoando naquele momento de evolução daquela alma, naquele espaço-tempo, ponto. Isso que a gente tem que ter em mente. Porque aí a gente para de querer controlar o outro. Ó, ferida da traição aí, hein? Quem tem ela, tipo, super ativada, eu sou um. Era. Então, você para de querer controlar o outro e começa a olhar mais para você. E entender, opa, peraí, deixa eu desconstruir para minha alma expandir. Porque não é nem para reconstruir, como eu falei aqui, é para minha alma expandir. Então, assim, todo esse contraste, né, de sistema de crenças entre os complementos, ele é muito importante e ele é maravilhoso. Porque se não fosse exatamente esse espelhamento, a gente não ia sair de dentro da garrafa. A gente ia continuar eternamente vendo o rótulo distorcido do que é a verdade da nossa própria alma, sabe? Então, assim, a dica que eu tenho, muito importante para dar para vocês, é exatamente não leve tudo tão a sério. Não leve a vida tão a sério, não leve as coisas sempre como uma verdade super absoluta, sabe? Na verdade, se abra
para as experiências, para poder compreender todas as perspectivas. Quanto mais você vai se abrindo para essas experiências, quanto mais você vai se desvinculando desse sistema de crenças enraizado, você vai se libertando, né, desse sistema de crenças e se permitindo, né, viver outras verdades, mais a sua alma vai expandindo, mais a sua alma vai conseguindo de fato criar a sua realidade. Você passa a sair de uma ilusão completamente egóica, e passa a viver uma realidade muito mais conectada com o seu coração, muito mais conectada com a sua alma. E assim, eu não vou dizer que é fácil, tá, gente? Porque não é. É simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes bate culpa, bate medo, fica parecendo que a gente é ingrato, que a gente é mal educado. Por quê? A maior parte das nossas crenças, né, são repassadas pra gente por pessoas muito queridas, por pais, mães, tutores, professores, amigos, enfim, são pessoas com as quais a gente tem conexões muito fortes. Então bate aquele sentimento de, ai meu Deus, eu estou traindo aquela pessoa, não seguindo mais o que ela me ensinou, não seguindo mais aquela verdade, não seguindo mais aquela tradição familiar, sabe? Então é muito importante a gente ter a consciência de que, cara, não! Você está simplesmente se deixando desconstruir para quem, o que você realmente é, poder expandir e criar uma realidade muito mais harmônica, de acordo com o que ressoa aqui dentro. É muito importante a gente ter essa consciência, gente, muito, muito, muito importante, porque senão a gente dá 2 passos para frente e 5 para trás. 2 para frente, 6 para trás. Porque vai batendo, a culpa é do ego, o medo é do ego, tudo isso é do ego. O medo da desidentificação. Porque a partir do momento que você se desidentifica, você está se permitindo viver a sua própria verdade, você está assumindo a responsabilidade pela sua própria verdade. E isso, gente, é de um tamanho que vocês não têm ideia. Mas de um tamanho que é assim, não tem como a gente colocar em palavras aqui, sabe? Porque despertar para o que você realmente é, para quem você realmente é, e você poder colocar no mundo, na matéria, tudo aquilo que está na sua alma vibrando, que é o seu caminho planejado pelo seu próprio eu superior, não tem como mensurar. A liberdade que você sente é uma coisa que, sabe? Não tem como. Fora que, a partir do momento que você se desprende de todo esse sistema, você se desprende de todo esse apego, de toda essa dependência, de todo esse controle, você entende o quanto de energia você estava gastando com o outro. Você entende o quanto de energia você estava gastando querendo controlar a vida do outro, impondo a sua própria verdade. O quanto de energia você estava gastando tentando ser algo ou alguém que você não é para o outro, para que o outro te aceite, te ame, seja o que for. Nosso ego faz isso naturalmente. Ele é treinado para isso desde o início, né? Desde o momento da concepção. Então, assim, sobra energia. Sobra energia de você parar e falar assim, cara, eu tenho energia, eu tenho força agora para olhar para mim. Para assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos, pela minha própria vida, pelo que eu quero experienciar, pelo que eu quero fazer. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Sabe? Não tenho que dar satisfação sobre a minha própria verdade, porque você se entende dentro de um amor incondicional, de uma segurança que é sua e que ninguém vai te tirar nunca, porque ela tá vindo do divino. Ela tá vindo da fonte criadora, ela tá vindo de Deus. Você é Deus.
Deus é você, somos todos fractais diretos dele. Isso é uma virada de chave que, assim, de verdade, vai mudar completamente a sua realidade. Completamente. Consequentemente, a sua dinâmica. Com um salto consciencial, assim, bizarro. E eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, uma meditação maravilhosa. Exatamente, é uma meditação exercício, exatamente para poder trabalhar o sistema de crenças, nessa ressignificação, nessa limpeza, principalmente de crenças limitantes, que é a meditação purificando desafios. Gente, ela é muito maravilhosa mesmo. Toda vez que você sentir aquele incômodo, sabe, tipo, cara, isso aqui tá me prendendo, tô tendo controle, tô isso, tô... Faz. Volta nessa meditação, faz essa meditação e vai limpando. Quanto mais você for limpando, mais você vai se reconectando com a sua própria verdade, com quem você é, com a sua alma, com o seu propósito divino nesse momento do tempo e consegue ir expandindo isso para a sua realidade. Com isso, você vai criando uma realidade completamente diferente da que você está vivendo até agora, com dor, sofrimento, medo, sufocamento, sabe? Tipo, chega, né? Estamos em um outro momento agora, passando por uma transição tão maravilhosa exatamente para nos auxiliar, para nos relembrar, como eu disse no último vídeo, relembrar quem realmente somos e principalmente que, diferentemente do que a gente pensava, né, em tempos pretéritos, não precisamos de um guru, de um guia para poder transformar a nossa vida, a nossa realidade, sermos felizes, ter paz, não. Ter prosperidade, não. Essa consciência crística, búdica, existe em cada ser que está aqui, nesse momento do tempo. O nosso trabalho é exatamente nos reconectar, desidentificando do ego e de toda essa ilusão para poder abrir caminho e entender quem realmente somos. Nos reconectando a essa consciência crítica e búdica. E aí, ó, aí é só alegria. Tá bom? Então é isso, meu povo lindo. Um beijo grande para vocês. Desejo que várias chavinhas virem aí, que vários insights aconteçam, cada vez mais expandindo a consciência e auxiliando no processo de cada um de autocura, para que assim a gente possa expandir essa autocura no planeta e no mundo. Assim é. Arro.